precioso. Queria agradecer a estas meninas, à Inês e à Nádia, por este momento tão tranquilo e que nos preparou a mente e o espírito para os momentos de culto. Aproveito também para cumprimentar-vos a todos, desejar-vos um feliz sábado. O tema que preparei para esta manhã é um tema que eu gosto muito. Fascina-me, eu sempre que estudo sobre o assunto, leio mais quero ler e aprofundar. E então decidi partilhar convosco algumas passagens, algumas citações sobre este assunto, que eu intitulei como a importância do exemplo. E eu não sei bem se foi esta semana, se foi a semana passada, eu julgo que foi a semana passada, circulou nas redes sociais um vídeo de sensibilização que me fez despertar a vontade de falar sobre este assunto. Eu vou pedir à cabine se colocam no ar para partilhar convosco, que eu julgo que alguns já terão visto. Rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. O vídeo fala sobre as crianças fazem o que as crianças veem. E nós temos um ditado popular que diz: olha para o que eu digo e não olhes para o que eu faço. Bom, este ditado pressupõe uma falácia enorme de que é possível nós ensinarmos, de que é possível nós passarmos uma mensagem, de que é possível nós instruirmos simplesmente com um discurso teórico e descartando o exemplo. Ora, não há nada mais de errado nisto. Principalmente se nós estivermos a falar na formação, na educação e no desenvolvimento de uma criança. E como eu não conheço nenhum adulto que não tenha sido criança, se um dia conhecerem algum adulto que tenha aparecido sem ter sido criança, portanto, todos nós já fomos crianças um dia, todos nós influenciamos e lidamos com crianças e, portanto, esta questão da passagem do exemplo tem uma componente fortíssima nesse desenvolvimento e, no fundo, no desenvolvimento de todos nós que um dia já fomos crianças. Gostava de convidar-vos a abrirmos as nossas Bíblias em Provérbios, um texto muito conhecido. Capítulo 22, verso 6. E diz assim, Provérbios 22, 6. Instrui ao menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Conhecemos ou não conhecemos este texto? Conhecemos subejamente este texto. Agora reparem que o sábio Salomão fala-nos aqui de instruir. No dicionário comum da língua portuguesa diz que instruir, os significados de instruir são formar o espírito de alguém com lições ou conhecimentos. E eu fui ver o que é que dizia o verbo ensinar. E ensinar diz que é transmitir conhecimento sobre alguma coisa. Ora, o sábio Salomão fala-nos que se nós instruirmos, não ensinarmos, se nós instruirmos o menino no caminho em que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele.
instruir, formar o espírito, a formação de caráter, a formação do espírito. E até quando for velho, não se esquecerá desse caminho. Portanto, não chega a simples transmissão de informação, a simples transmissão de conhecimento teórico. O olha para o que eu digo e não olhes para o que eu faço, neste caso, não tem qualquer serventia. E nós, esta semana, a Raquel contou a historinha de Abraão com Isaac, e nós esta semana, coincidentemente, estudamos sobre Abraão. E Abraão é efetivamente um bom exemplo para este tema. E eu vou falar-vos mais um bocadinho sobre Abraão. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis. No capítulo 18. Gênesis 18, versos 18 e 19, diz assim: podemos ler o 17, e disse o Senhor, para percebermos que é o Senhor que está a falar: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar aos seus filhos e a sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Abraão certamente, diz-nos o texto, que Abraão certamente viria a ser uma grande e poderosa nação, e que nele seriam benditas todas as nações da terra. E porquê? O texto continua e diz: porque ele haveria de ordenar aos seus filhos e à sua casa para que guardassem o caminho do Senhor. Vamos a Gênesis, ao capítulo 22. Nos versos 2 e 3, e é sobre este episódio que eu gostava de realçar um bocadinho mais. Capítulo 22, versos 2 e 3, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho. Fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E no verso 9 diz: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Portanto, conhecemos este episódio, e no livro de Patriarcas e Profetas, na página 147, diz o seguinte: Deus havia chamado Abraão para ser o pai dos fiéis, e a sua vida devia ser um exemplo de fé para as gerações subsequentes, mas a sua fé não tinha sido perfeita. Mostrar a falta de confiança em Deus, ocultando o facto de que Sara era sua esposa, e novamente com o seu casamento com Agar. Para que atingisse a mais elevada norma, Deus o sujeitou a outra prova, a mais severa que o homem jamais foi chamado a suportar. Em uma visão da noite, foi-lhe determinado que se dirigisse à terra de Moriá e ali oferecesse seu filho em holocausto sobre o monte que lhe seria mostrado. Para que Abraão pudesse ser um exemplo de fé para o seu filho e para todas as nações que viriam ser benditas através de Abraão, ele teria que atingir, como é que diz aqui? A mais elevada norma. Teria que atingir a mais elevada norma. Deveria ser um exemplo de fé. Mais à frente nesta sequência deste relato em Patriarcas e Profetas, várias vezes Ellen White se refere neste episódio a Abraão, dizendo que na obediência da fé
Abraão acedeu ao pedido à ordem de Deus. E diz também: aquela ordem devia ser obedecida e não ousou em demorar-se. Portanto, não era suficiente a simples transmissão que Abraão pudesse dizer ao seu filho, a transmissão da informação acerca da importância da fé. Abraão, para que essa transmissão fosse eficaz, Abraão deveria ser um exemplo de fé. Ele próprio tinha fé e exercia. O mais curioso é que quando Abraão desvenda a Isaac o que vai acontecer, a reação de Isaac foi muito idêntica àquela que Abraão teve quando Deus lhe deu a ordem para sacrificar o seu filho. Isto, do ponto de vista comportamental, é muito interessante de analisar. Isaac, quando Abraão lhe diz, o põe ao corrente daquilo que iria efetivamente acontecer, Isaac teve uma reação muito idêntica àquela que Abraão teve quando Deus lhe deu a ordem. E diz-nos o relato que, então, relativo a Isaac, então, com voz trêmula, Abraão desvendou a seu filho a mensagem divina. Foi com terror e espanto que Isaac soube da sua sorte, mas não opôs resistência. Podia tê-lo feito. Isaac podia ter-se oposto. Diz-nos que Isaac estava na força da sua virilidade. Portanto, ele era um jovem, Abraão não o amarrou pela força, não foi obrigado, Isaac não foi obrigado, podia perfeitamente ter fugido, ter corrido, certamente Abraão não o apanharia, mas ele optou por não o fazer. E porquê? Isaac, porém, tinha sido educado desde a meninice a uma obediência pronta e confiante. E ao ser o propósito de Deus manifesto perante ele, entregou-se com voluntária submissão. Tinha sido educado desde a meninice a uma obediência pronta e confiante. Como? Como é que fazemos isto? Não é? E reparem que umas citações atrás dizia-nos o relato referente a Abraão que ele tinha o quê? Obediência na fé, que ele obedeceu à ordem de Deus e não ousou demorar-se. Portanto, a mesma característica que nós vemos em Isaac, a característica da obediência a Deus, vemos em Abraão. Em relação, quando vemos a característica de Isaac obedecendo ao seu pai, vemos essa característica em Abraão obedecendo a Deus. Portanto, não era suficiente a simples transmissão de informação que era importante obedecer. Abraão era obediente. Abraão obedeceu a Deus. Abraão foi um exemplo de obediência para o seu filho. Ele próprio foi obediente. Portanto, temos aqui a importância e o peso do exemplo. A coerência entre aquilo que dizemos, aquilo que pedimos aos nossos filhos e aquilo que fazemos. Desde que nascemos, que as mais pequenas aquisições do nosso desenvolvimento nós fazemos por imitação. O primeiro sorriso dos bebés é feito em resposta ao sorriso de quem sorri para eles. Eles aprendem a sorrir por imitação, pelo que veem, aprendem a andar por imitação, aprendemos a falar por imitação. Então, e a personalidade? Tantas vezes nós ouvimos falar a expressão de que este tem cá um feitio, não é? Quando vemos mesmo dizendo dos pais, dos próprios pais referentes aos seus filhos. Porquê é que nós muitas vezes pensamos que adquirimos o sorrir, o falar, todas essas aquisições por imitação, mas a personalidade e o feitio já nasce com a criança? Se fosse assim, não teríamos nada a fazer, não é? Não haveria nada a fazer. Os estudos mostram, efetivamente, que
há vários fatores que determinam e influenciam não só a personalidade da criança, mas a totalidade da sua conduta. E dentro desses fatores nós temos fatores genéticos e temos fatores ambientais. Relativamente aos fatores genéticos, não há dúvida na comunidade de investigação que um certo número de fatores genéticos participa, efetivamente, na regulação desta conduta. Não se sabe muito bem em que moldes é que isto acontece, de que forma é que isto acontece, mas sabe-se que sim, que por vários estudos feitos. Aliás, diz-nos um autor bastante conceituado no livro Avaliação da Personalidade que a maior parte dos factos empíricos leva a pensar que os genes não agem diretamente sobre o comportamento, mas desencadeiam uma série de variáveis intermediárias fisiológicas e hormonais que influenciam reciprocamente a conduta. E através de alguns estudos efetuados, há também quem afirme que, no estado atual dos nossos conhecimentos, é então provável que a hereditariedade explique aproximadamente 1/3 da variância da personalidade. Portanto, não há dúvida que há efetivamente características que já nascem connosco. Mas, segundo estudos efetuados, esta hereditariedade poderá explicar-se aproximadamente 1/3 da personalidade. Portanto, faltam os outros 2. Temos ainda depois os fatores ambientais e dentro dos fatores ambientais os mais estudados são a cultura e a família. E relativamente à influência cultural, ou seja, o local onde nós nascemos, onde crescemos, diz-nos este autor que a pertença a um grupo social, cultural, e eu acrescentei, ou religioso, porque faz parte da nossa cultura, conduz assim um indivíduo a um determinado tipo de cultura. E um indivíduo nasce num meio significante com os seus códigos e os seus ritos, do qual fica permanentemente impregnado. Portanto, faz toda a diferença também se uma criança nasce em Portugal, ou nasce num país africano, ou nasce num país norte-americano. Isso vai moldar também a sua forma de estar, a sua conduta e a sua personalidade. Mas depois temos o mais estudado de todos estes fatores, que é a influência familiar. E o papel da família tem uma importância considerável para a maior parte dos teóricos da personalidade. Sabe-se que os estilos educativos desempenham um papel importante no desenvolvimento cognitivo, mas o seu impacto é igualmente sensível para a personalidade. Sabemos então que a hereditariedade pode explicar 1/3 da personalidade. Depois temos o ambiente mais alargado, a cultura, a igreja, o país onde estamos inseridos. De que forma então é que entra a família nesta equação? Principalmente os pais e as figuras parentais. Haverá um processo que seja verdadeiramente infalível para educar, para moldar, para instruir uma criança e influenciar a sua formação de caráter e personalidade? Qual foi o segredo de Abraão? O que é que aconteceu de especial naquela dinâmica de educação entre pai e filho? Vimos que certamente que não conseguiremos controlar tudo, não é? Porque já temos os fatores hereditários, depois temos os fatores sociais, culturais, mas há uma parte que é consideravelmente importante e o qual nós temos algo a dizer. No Guia Prático para a Educação, na página 547, diz-nos o seguinte: relativamente ao processo verdadeiramente infalível. Contrariamente ao que pensam muitas pessoas, não são os conselhos, as ordens, as exortações, as súplicas, nem principalmente as ameaças que são eficazes, mas sim o exemplo. Temos de dar, de certo, bons preceitos, mas só serão seguidos se forem previamente aplicados por aqueles
que os enunciam. Neste caso, não é necessário explicá-los em pormenor. O exemplo sincero de uma vida conforme a uma regra interior comunica-se diretamente, porque muito melhor que as teorias, chega diretamente ao coração. Diz ainda que os pais nem sempre dão conta da influência do seu próprio exemplo nos filhos. Contudo, se as palavras são poderosas, as ações ainda o são mais. Qual foi o método, qual foi o segredo utilizado por Abraão? É que aquilo que ele pediu ao seu filho era natural nele. Deus moldou até ele chegar à excelência do exemplo, e aquilo era natural nele. O exemplo que ele deu ao seu filho foi tão poderoso que moldou o caráter dele a ponto de ele fazer a mesma coisa. Os filhos, em especial quando falamos em crianças mais pequenas, têm uma admiração pelos pais, querem imitá-los em tudo. Aliás, a mais pequena conquista que possam fazer idêntica àquilo que o pai faz é uma vitória. E, portanto, os exemplos que lhes são dados são mais eficientes do que as ordens, muitas vezes, repetidas. Este autor diz ainda o seguinte: a criança imita facilmente o que vê fazer, tanto mais que ainda não possui os elementos necessários para distinguir o bem do mal. Estamos a falar, obviamente, de crianças pequenas. Temos, portanto, de lhe oferecer unicamente bons exemplos. E o autor acaba este capítulo com uma frase um bocadinho difícil de ouvir. Ele diz: digo muitas vezes que temos os filhos que merecemos. Há exceções, mas são muito raras. Faz-nos pensar e refletir na responsabilidade que todos nós temos. E eu falo muito em específico para os pais, porque são aqueles que lidam mais diretamente e diariamente com os seus filhos. Mas não nos podemos imiscuir desta responsabilidade, nenhum de nós. Nós vemos aqui o exemplo e muitas vezes pensamos, relativamente àquele vídeo, mas eu não fumo, eu não atiro o lixo para o chão, eu não faço... Mas esta questão do exemplo vai para além desses comportamentos óbvios. Porque na forma como nós reagimos e lidamos com as situações do dia-a-dia, nós transmitimos uma mensagem àqueles que nos rodeiam e, em especial, aos filhos. Eu não posso esperar, eu não posso querer que o meu filho resolva, por exemplo, os conflitos na escola de forma pacífica se eu, à mínima coisa, me enervo e perco o controle no trânsito ou em casa. Eu estou a ensiná-lo a lidar com os problemas dessa forma. Portanto, quando surgirem os seus problemas, essa é a forma como aquela criança sabe lidar com os problemas. Eu não posso querer que o meu filho, eu não posso esperar que o meu filho enfrente os problemas de frente se eu lhe ensinei através da minha forma de estar a lidar com os meus problemas, fugindo deles, ficando desesperado. Portanto, a forma como eu atuo na minha vida, quer eu queira, quer não, influencia tanto as crianças como aos outros que nos rodeiam. E, na verdade, todos nós influenciamos e somos influenciados. E conforme nós vamos crescendo, vamos ficando adultos, isto traz-nos uma responsabilidade tremenda na forma como nós não só influenciamos aqueles que nos rodeiam, mesmo que nós não queiramos, isso é natural, e também na forma como nós nos deixamos influenciar. As pessoas com quem nos relacionamos, os livros que lemos, enfim,
tudo aquilo que nos rodeia e com o qual nós lidamos diariamente é uma influência para nós. Eu julgo que todos já passaram pela experiência de conviverem com alguém marcante na vossa vida que vos deixou ensinamentos e que vos fez querer agir de uma determinada forma ou de outra. Tendo em conta o peso do exemplo na nossa formação como pessoas, eu pessoalmente considero este um assunto bastante importante e que grande responsabilidade é esta. Sendo nós pais, tios, avós, dirigentes das classes dos desbravadores, monitores da classe infantil, qualquer irmão que aqui esteja sentado, como cristão, a nossa responsabilidade é global e total. Nós influenciamos pessoas, influenciamos crianças, jovens, adultos, nós influenciamos ambientes, influenciamos o nosso lar, a nossa família, a nossa igreja. Será que queremos um lar, uma família melhor, mais feliz, mais tranquila? Sejamos nós também melhores. Será que nós queremos uma igreja melhor? Sejamos nós melhores. Nós temos, efetivamente, a oportunidade, mesmo que não queiramos, de influenciar algo ou alguém. E temos a oportunidade de o fazer positivamente, através do nosso exemplo. E para isso nós temos ao nosso alcance o melhor e supremo exemplo, que é quem? Que é Cristo Jesus. E já viram como eu achei curioso que a Raquel falou que é um ciclo. E efetivamente é. E já viram que este é um ciclo que nunca mais acaba? Porque nós, deixando-nos influenciar, se nós deixarmos Jesus influenciar a nossa vida pelo seu exemplo, nós vamos influenciar os outros com o nosso exemplo e, quem sabe, trazer os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos familiares aos pés do exemplo supremo. É verdade que os pais têm uma responsabilidade acrescida, porque Deus confiou-lhes um tesouro valioso, umas pedras preciosas para serem moldadas e lapidadas, mas nenhum de nós está excluído desta responsabilidade. A coerência entre o que nós dizemos e aquilo que fazemos tem um poder gigante para com as outras pessoas. E aquele provérbio popular que eu falei no início, não tem sentido absolutamente nenhum. Nós devemos dizer: olha para o que eu digo e também para o que eu faço. Esta era a reflexão que eu gostava que cada um de nós fizesse. Com certeza que Abraão não era um homem perfeito, mas deixou-se moldar por Deus. E nas características que Deus conseguiu moldá-lo até à expressão máxima, ele conseguiu ser uma influência total no seu filho. Se nós recorrermos aos pés de Cristo e nos deixarmos moldar por Ele nas características menos boas que nós possamos ter e nas boas também, aperfeiçoando-as aos pés de Cristo, certamente que seremos uma influência poderosa na vida daqueles que nos rodeiam.